Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou mostrar como criar um Freeze and Title. Basicamente, criar um title, tipo aqueles de começo de filme, onde aparece o nome da pessoa na cena. Tipo, a cena congela, entra, eu estou num efeito gráfico e daí aparece o nome dessa pessoa. Vamos ver como é que a gente cria isso dentro do After Effects. Para começar, eu já importei a cena. Depois de importar a cena, eu arrastei para o botão de nova composição, aqui embaixo, o que criou a nossa primeira composição. Eu separei aqui a ceninha onde é usada para o trailer. Então a gente tem aqui a cena da moça fala uma parada. E daí depois vai congelar o nome dela. Então, daqui em diante eu quero congelar. Como a gente faz primeiro para fazer esse efeito de congelamento? Ctrl Shift D corta a cena em duas partes. Uma das partes é a que vai ficar mais para frente. Eu até posso fazer o seguinte, ó, Composition Settings. Imagina que eu quero congelar e depois voltar. Então eu vou deixar aqui a duração um pouco maior, vou deixar 6 segundos. Daí eu vou arrastar aqui o início e vou puxar esse ponto para frente. Então, por exemplo, a cena vai vir até aqui, daí ela congela e daí ela volta. Bom, o Ctrl Shift D faz isso, ele separa em duas partes. Eu vou pegar essa parte de cima, dar um Ctrl D para duplicar, e uma delas eu vou trazer para cá com abre chaves. Esse trecho que eu dupliquei, que está aqui, é quem eu vou frisar. Para frisar é muito simples, pare o CTI, a régua de tempo, no início do corte, depois você parou no início do corte, botão direito, e aqui com o botão direito você vai nas opções de Timing, e em Time a opção de Freeze Frame. Ele vai frisar no frame que o seu CTI está em cima, por isso deixe o CTI no frame inicial. E a partir de agora ele frisa, você pode definir aqui a duração que você quiser, e ele vai ficar frisado até voltar aqui. Então a cena vai vir aqui, frisou, voltou. Nesse momento está frisado, a gente vai fazer a arte. Para começar para essa arte, eu vou começar duplicando a cena em duas partes, Ctrl D, e numa das partes eu quero separar somente a atriz. Para eu separar somente a atriz, a gente tem vários meios de fazer isso. A gente pode usar com máscara, a gente pode fazer com rotoscopia, a gente pode fazer no Photoshop. Você usa a maneira que você preferir. Eu acho que a mais eficiente é no Photoshop, usando as diversas ferramentas do Photoshop de recorte. Como basicamente isso aqui é um frame, é um vídeo parado, é muito fácil de você exportar isso como um frame e fazer no Photoshop. Você vai lá em Editar, na verdade em Composition, Save Frame As, File, abre esse file no Photoshop, se quiser já exporta direto com o Photoshop, e lá você recorta com as ferramentas do Photoshop. Como aqui na aula eu quero mostrar como resolver direto dentro do After Effects, deixa eu fazer aqui dentro do After. Para fazer dentro do After eu vou dar um duplo clique, ele vai abrir aqui em Layer, e aqui em Layer eu vou pegar aqui a ferramenta, não o menu, sim a ferramenta, Rotobrush, e vou tentar recortar direto com o Rotobrush. Não vai ter a mesma eficiência que teria usando as ferramentas do Photoshop, mas quebra um galho. Ó, eu vou dar uma pintadinha aqui assim, a gente consegue ver como ele expande. Vou dar mais uma pintadinha aqui assim, ele expandiu para cá. Vou dar um Ctrl clique e arrasto para diminuir o pincel, seguro a tecla Alt para poder recortar essa parte de cima, normal para incluir. Alt é menos, normal é mais. Vou pincelar sobre todo esse contorno. Foi usada uma câmera muito boa, então a gente consegue ver como tem a profundidade de fundo dando um bom contraste com a nitidez dela. Isso vai ajudar bastante na parte da rotoscopia que a gente está fazendo. Nunca vaze para fora, que eu acabei de fazer. Deixa eu dar um Ctrl Z. E eu vou pincelar daqui para cá. Agora dar uma pinceladinha aqui assim. Para ele fazer todo esse contorno. Aqui ele se perdeu, segura a tecla Alt, pinto por aqui. Aqui também ele se perdeu um pouquinho. Então vou dar mais uma pincelada aqui. Ctrl diminui o pincel. Pincelo sobre essa região. Mais um pouquinho aqui nesse cantinho. Mais um pouquinho nesse cantinho. Ok. Tá. Mas eles vão falar, o cabelo não tem a textura de cabelo, não tem esses cantinhos, essas dobrinhas, toda essa textura. Como que eu faço isso? Primeiro, mudo para a ferramenta Refine Edge Tool. Mudou para Refine Edge Tool, clica nesse íconezinho aqui para você cancelar a visualização em linha roxa e ver a imagem final. Isso é a imagem final, a gente consegue ver como não tem textura esse cabelo. Então eu vou dar um clique, Ctrl e arrasto e pinto com esse Refine no cabelo. E ele vai fazer um refinamento. É muito parecido com a ideia de refinamento do pincel do Photoshop, que é um dos principais motivos qual eu iria lá, para usar esse Refine Edge Tool do Photoshop. Lá chama Refine Mask. Vou dar mais uma pinceladinha aqui, e ó, a gente tem esse cabelo super bem recortado. Vou clicar aqui para ver o recorte final, e a gente consegue ver como fica lindo. Eu vou dar mais uma ajustadinha aqui assim, que eu achei que ainda ficou com uma falhinha. Mais uma ajustadinha aqui assim.
e a gente tem aqui o recorte. Bom, agora que a gente tem esse recorte, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que frisar mais uma vez, porque esse recorte ele propaga frame a frame, e ele não é rápido. Mesmo sendo estando frisado, ó, o After não entende que é só repetir a mesma propagação. Então, para você não ficar aqui tendo que esperar ele calcular, embora ele esteja calculando relativamente rápido, mas se você não quisesse ter que esperar ele calcular, você ia parar nesse pontinho amarelo, botão direito, pré-agrupar, que é o pré-compose, e daí botão direito, time e freeze frame. Se você estiver fazendo com a cena, imagine que você estivesse fazendo a cena em movimento, não tem problema, seria o mesmo procedimento para usar aqui na cena que está com movimento. Essa aqui do final, ó, que ela tem movimento. Seria todo o mesmo procedimento, mas aí para que ele não tenha que ficar sempre renderizando, você vai usar outra tática. Você vai frisar nesse botão. Você primeiro espera ele carregar tudo. Depois que ele carregar tudo para os dois lados, você clica em Freeze e ele não precisa mais calcular o que ele já calculou. Então eu poderia fazer toda essa rotoscopia na cena em movimento e não na cena estática, que a gente está fazendo na estática porque vai ficar legal para o title, mas poderia fazer no trecho de movimento. Espero ele carregar tudo, vou andando frame a frame para ajustar qualquer probleminha. A diferença entre fazer com a cena estática e em movimento é que na em movimento ele pode acabar fazendo um cálculo errado e se perder na hora de fazer o cálculo. Daí só vai usando esse pincel e o pincel original para ir retocando mais, menos e os ajustezinhos. No frisado ele não vai se perder. Daí você clica em Freeze. Basicamente o que ele faz é guardar essa informação num cache próximo ao seu projeto. Ele vai fazer um cache desse arquivinho, vai guardar esse cache e ele vai manter sempre esse cache. A gente consegue ver aqui ó, como ele vai pintando de azul daí esse cache. Ele vai propagar desse ponto para a esquerda e desse ponto para a direita, que é como ele funciona. Quem não está acostumado com AutoBrush, aconselho a assistirem aqui no canal. Tem 2 aulas de AutoBrush. Acho que na verdade tem umas 3 aulas de AutoBrush. Tem uma aqui nesse bloco, aqui nas últimas aulas, acho que é umas 4 aulas para trás, que é uma aula simples. Tem lá no começo do canal, lá nos vídeos, lá no comecinho, antes do projeto 365, uma mostrando refinamento de cabelo, que é uma cena com a minha esposa, e daí tem ela virando a cabeça e o cabelo bagunçando bastante. Todo o refinamento de cabelo daquela cena. Então dê uma olhada nesses vídeos que vocês aprendem a usar a fundo o AutoBrush, ok? Bom, agora que ele terminou, volto para a composição principal. Por que a gente recortou? Para fazer um efeito interessante, ó, vou clicar na tecla S e, de início, ligo o reloginho. O de o fim, para vir para o final. Vou dar uma aproximada ali. E daí eu vou animar a escala dela para ela ir tipo, crescendo na cena. Só vou trazer aqui a âncora para o centro. E daí eu aumento a escala aqui um pouquinho. Vai fazer um efeito de aproximação, como vocês podem ver. Bacana, né? O problema, quando se aproxima, é que ele vai aparecer em mais de baixo. Tá vendo? Que ele aparece um pouco em mais de baixo. Então tem que tentar achar aqui a posição que fica melhor, que apareça o mínimo possível em mais de baixo. Vou pegar essa âncora e vou colocar aqui em algum ponto. E daí na imagem de baixo, talvez eu precise fazer uma pequena composição usando o carimbo. Então eu vou vir aqui na imagem de baixo, que também está frisada. Vou ir para o início dela, clico na tecla I. Dou um duplo clique para abrir. Está tendo jogo lá fora, não sei se estão escutando fogos na gravação. Vou pegar aqui o carimbo e com o carimbo eu vou dar uma pincelada nessa parte. Ó. Dou um alt clique aqui para copiar uma textura, Ctrl clique arrasta para aumentar o pincel. Use aqui o hardness baixo, então alt clique, vou vir aqui e vou dar uma pinceladinha sobre essa região aqui para tirar esse elemento. Vou dar uma pincelada aqui assim. A gente só quer tirar a borda em volta, que é o que pode vazar. O resto da imagem você não precisa se preocupar, então é só para fazer um acabamentinho para poder fazer a cena crescendo. Agora eu vou fazer do outro lado, mesma coisa, alt clico aqui, venho mais para cá, pincelo aqui assim para dentro. Daí você vai ter que ver o quanto que você quer aproximar da imagem. Dependendo do tanto que você for aproximar, você tem que fazer aqui entrando mais ou menos dentro da imagem para fazer essa composição. Vou fazer mais um trecho aqui em cima e mais um trecho aqui assim. Esse ficou meio ruim, deixa eu dar um Ctrl Z e refazer ele mais um pouquinho. Eu acho até que eu vou fazer um pouquinho mais, para que eu possa entrar um pouco mais dentro da imagem. Beleza. Só cuidem quando se for usar algumas coisas. Você tem que deixar aqui ó, em Paint a opção de constante e começar pelo primeiro frame. Se você não fizer isso, você clique na tecla LL, na verdade PP, para revelar todos os clones que você fez
E ele tem aqui um span, um time span, uma duração desses clones, deixa a mesma da sua cena. Bom, feito isso no meu, vou voltar para cá. E ó, conforme ela for crescendo, a gente consegue ver que agora não aparece a parte de baixo. Deixa eu ver se eu não consigo crescer mais sem aparecer. Ó, dessa vez eu consigo bastante, que não aparece. Fica um efeito bem legal. Bom, daí eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa cena dela em parente e vou parentear com a parte de baixo. Agora que eu parentei na parte de baixo, eu vou fazer aqui posição, shift rotação, shift escala, ligar os três, vir para o frame final e vou dar uma pequena rotaçãozinha e uma pequena escala. Acho que pode ser um pouquinho menos a rotação. E olha o efeito que vai fazer agora. Ele vai aproximando e girando ali na nossa câmera. Eu vou clicar aqui B para marcar o início, N para marcar o final do nosso preview, e aqui em preview eu vou baixar para 1/3 de resolução, que a gente está vendo aqui pequenininho dentro da tela. Até deixa eu deixar aqui 1/3. Skip pode ser de 2, e vou apertar o 0 só para a gente ver o que acontece. Olha, ele congela e faz esse efeito de aproximação que é bem bacana. Tá, a cena anterior, ela tinha bastante movimento, ó, parece uma câmera na mão. Eu não sei se conseguem... É câmera na mão. Vocês conseguem ver que daí ela dá umas balançadinhas, ela não é um movimento linear. Então, para dar um efeito de câmera na mão, eu vou vir aqui nesse keyframe, dou um Alt-clique, escrevo WIGGLE, abre parênteses, 2,2. Quer dizer que é 2 vezes por segundo, até posso colocar 1 vez por segundo. Ele move 2 pixels. 2 pixels é pouco, vou colocar 20 pixels. Isso vai fazer com que ele tenha um movimento aleatório. Eu vou dar aqui um 0 agora, para a gente ver. E olha, ele dá uma movimentadinha aleatória. Acho que 2 vezes por segundo não ficou rápido o suficiente. Vou colocar aqui 1 vez por segundo, eu coloquei, né? Vamos testar 2 então. E aqui em vez de 20 pode ser 15. E eu acho que eu vou testar 3. Vamos ver se o movimento agora combina mais com o movimento inicial. Não, ficou muito agressivo. Vamos testar só 2. E aqui 12. Aqui é tentativa e erro. Você vai tentar combinar a quantas vezes por segundo pela amplitude. Aí eu achei que ficou melhor. Bom, vamos fazer mais uns acabamentinhos para ficar mais elegante. Voltar aqui para Full para a gente ver bem. Ou pelo menos Half, porque a gente está vendo aqui em 50% do tamanho. Vou usar aqui o efeito Blur para fazer um desfoque no fundo. Pode ser aqui o Fast Blur, que calcula super rápido. Liga o Repeat Edge Blur e dá um desfocadinho. Se não estiver se preocupando em calcular rápido, use o Lens Blur, que vai ficar mais interessante. Além disso, eu vou usar aqui um Black and White ou um Toner. Vou usar aqui um Toner. Toner você usa para tingir. É uma das opções que vocês têm para tingir dentro do After Effects. Tem várias opções legais. Eu vou usar aqui... Poderia usar um Toner, poderia usar um Tint, poderia usar For Color Gradient, poderia usar o Gradient Ramp. Tem várias opções diferentes para você colorir a tua imagem. Tem uma outra que tem um círculo com várias marcaçõezinhas que eu acho muito legal, mas me fugiu o nome. Bom, como me fugiu o nome, eu mostro numa outra aula. Então vamos fazer aqui o... Eu achava que era colorama. Ah, colorama, tá ali. Ó, esse colorama eu acho bem interessante. Joguei na camada errada. Quero jogar na camada de fundo. Ó, esse é o colorama. Parece bizarro, né? Por causa que a cor que ele está utilizando não combinou. Então eu vou vir aqui na cor de saída. E tem algumas opções prontas de combinação de cor, como vocês podem ver. Ali está fazendo um brilho branco. Aqui está invertendo a tonalidade. Aqui está aplicando RGB. Aqui um efeito meio água. Aqui está marrom. Daí tem aqui uns golden para fazer um efeito de dourado. Tem uns para simular meio sépia. Tem uns para simular fumaça, que são bem legais. Cadê Smoke, Smoke, Smoke? Não está ali como Smoke. Esqueci agora como é que está o nome. Mas aí tem para simular aqui, ó, Fire and Smoke. Ó, fogo com fumaça. Somente fogo. Tem vários efeitos de composição de cor lá diferentes. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Acho que nenhum desses combinou muito com o que eu queria. Eu vou usar aqui alguma coisa simples. E daí em cima desse simples ajustar. Por exemplo, pegar aqui um sépia. E daí ele funciona assim. Ele tem uma cor de início e uma cor de fim nesse sépia.
e uma cor intermediária. Eu vou pegar aqui a cor do fim e eu quero mudar a cor dela, dar um duplo clique. Vou fazer aqui mais escuro, bem preto, dá um OK. A cor mais alta, trazer mais para um branco e dar um OK. E aí a cor de meios tons, ficar aqui mais no meio tom, podia ser um pouquinho menos saturado, talvez um mais amarelinho. Acho que pode ser um pouquinho mais claro. E aí aqui eu construí a minha composição de cor. Tá. Além disso, eu vou aplicar aqui também um Curves, para dar uma melhoradinha no contraste. Acho que poderia ser um pouquinho mais contrastado. Vou mudar aqui para Full, para a gente enxergar com mais textura. Vou jogar aqui um segundo Curves, e esse segundo Curves eu vou fazer tipo uma vinheta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o círculo, dar um duplo clique, ele faz uma máscara circular. Aqui em máscara eu vou aplicar um Feather, para fazer bem desfocadinha. E ele não desfocou, mas tudo bem, acho que ele não desfocou por causa desse monte de efeito que eu tenho em cima. E vou deixar ele associado a um dos efeitos específicos. Então eu tenho que vir aqui em Efeito, e aqui em Efeito, esse segundo Curvas, eu venho no sinal de mais dentro de Composition Options. Ó, abri o segundo Curvas, abri Composition Options, vem mais, defino que eu quero usar a máscara 1. Daí só ele é quem vai ficar associado com a máscara 1. Só preciso que a máscara 1 seja o oposto, seja em subtrair. Que daí a borda em volta é quem ganha esse efeitinho. Beleza. Bom, então a gente já criou mais ou menos a ideia. Acho que na cena dela eu também poderia aplicar um tratamentinho de cor. Vou aplicar aqui, por exemplo, um pouco de mais de contraste. E talvez um Vibrance, para dar um pouquinho mais de tom de cor, para ficar um pouquinho mais saturadinho. Tá, já tem um efeito aqui bem legal, falta só colocar o title em si. E a gente vai aprender a colocar esse title daí na próxima aula. Eu vou deixar aqui carregando e a gente escuta na próxima aula. Até já!